Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Energize. Hoje aqui nós estamos com um assunto inteiramente novo. Estamos aqui recebendo uma figura ilustre, o professor Newton Narciso Pereira. Ele é professor da Universidade Fluminense, do campus de Volta Redonda, e é um dos maiores especialistas em descomissionamento de instalações de plataformas, petrolíferas. Seja bem-vindo, professor Newton. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, não, Carlos? É isso aí. Lembrando que o Energize-se, ele é uma iniciativa do Fórum Capixaba de Energia Limpa e ele é patrocinado pelo CDMEC, que é o Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, e patrocinado também pela Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Pois é, nós estamos bastante empolgados aqui com a presença do Dr. Newton. Inclusive estávamos no evento ali promovido pela Findes, que é o DECOM-ES, Descomissionamento, Decommissioning, do Espírito Santo, não é isso? E aí a Findes trouxe aqui os maiores doutores do mundo nesse assunto aqui, que vai explicar pra gente o que é o descomissionamento e por que o Espírito Santo é a bola da vez. Não é, professor? Muito bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do time que você for assistir essa nossa conversa, ou ouvir a nossa conversa, né? Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui o convite, de estar aqui com vocês. Estou bastante animado, aqui em ver o Estado do Espírito Santo sendo um protagonista nesse cenário do descomissionamento e da reciclagem de plataformas e navios. É um mercado que se abre agora para o Estado do Espírito Santo, uma vez que majoritariamente esse assunto foi tratado inicialmente no Rio de Janeiro. Depois a gente tem um movimento em Sergipe e agora chegando também no Estado do Espírito Santo. Eu acho que tem espaço para todo mundo aqui no Brasil, E o Espírito Santo está, logisticamente falando, no epicentro do descomissionamento, que é a Bacia de Campos. Então, a maior parte dos investimentos hoje em descomissionamento vão acontecer na Bacia de Campos e, naturalmente, o Estado tem um posicionamento estratégico aí do ponto de vista logístico. Muito legal, professor. Mas antes da gente entrar fundo nesse assunto de descomissionamento, fala pra gente um pouco mais sobre quem é o professor Newton, Você é tecnólogo naval, também engenheiro de produção. Conta um pouco da sua história aí, como é que você chegou nesse assunto? Muito bem. Eu sou tecnólogo naval fluvial pela Faculdade de Tecnologia de Jaú. Sou engenheiro de produção, tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em engenharia naval oceânica pela USP, em São Paulo, e sempre trabalhei com foco na área marítimo-portuária. E no meu doutorado eu estudei o problema da água de lastro de navios, que é uma transferência de espécie exótica toda vez que o navio captura água no oceano ou na região costeira e depois ele despeja quando ele chega num porto. Então, na época, quando nós estávamos estudando esse problema e verificando soluções de engenharia para se trabalhar a bordo dos navios ou mesmo nos terminais portuários, que foi o foco especificamente do meu doutorado, eu me deparei, dentro dos problemas da sustentabilidade marítimo-portuária, com a questão da reciclagem de plataformas e navios. Mais especificamente, essa atividade ela acontece no sul da Ásia, Índia, Bangladesh, Paquistão, onde esses navios e plataformas são reciclados ou desmantelados, vamos chamar assim, em praias, e levando uma série de problemas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, também econômico. Então já era um assunto que me chamava muito a atenção. E quando eu terminei meu pós-doutorado também em água de lastro, eu olhei e falei o seguinte: tem um gargalo na indústria que a gente precisa tentar entender um pouco melhor e ver como que o Brasil se posiciona em cima disso. Então existe uma ONG que chama NGO Shipbreaking, que é shipbreak é o termo quebra de navios, É um termo até depois de 2009 a gente caiu em desuso essa ideia de você quebrar o navio, porque não traz uma visão de sustentabilidade. E em 2009 a Organização Marítima Internacional criou uma convenção chamada Convenção de Hong Kong para a reciclagem segura e ambientalmente adequada de navios. Então a gente chama de Convenção de Hong Kong. Nessa convenção, ela não baniu o método de você reciclar na praia. Ou seja, o navio pode ser encalhado na praia, ser cortado diretamente na praia, mas ela trouxe uma série de boas práticas do processo de gestão dessa atividade. Então,
Uma delas foi o inventário de materiais perigosos. Então, a embarcação tem que ter um inventário de materiais perigosos para você saber que tipo de material vai ser manuseado e que é perigoso durante esse processo. Então, são 15 materiais perigosos. O primeiro é o amianto, né, que o amianto é um material que é utilizado no revestimento das paredes das embarcações, também em tubulações, tudo isso com a ideia de você, o primeiro, reduzir o impacto do ponto de vista de ruído, porque o amianto é um bom absorvedor de ruído, e também para redução de temperatura. Então se usa bastante o amianto para isso, e ele também é anti-chama. Então o amianto é a fibra mais resistente do mundo, né? E o Brasil foi produtor de amianto por muito tempo, e depois o amianto foi banido da indústria naval a partir de 2005, mas tem muitos navios ainda que têm amianto a bordo. Então esse é o primeiro material. Depois a gente tem as bifenila policloradas, que são outro tipo de material que, quando você pensa no ponto de vista no cabo, por exemplo, você tem ali esse tipo de material presente. Isolante. Isolante, né? Nós temos ali os hidrocarbonetos também, que são outro tipo de material perigoso. São 15 materiais classificados ali, não lembro todos de cabeça, mas o último são as substâncias radioativas. É mesmo, professor? Sim. Quer dizer que um navio... Mas como é que aparecem essas substâncias radioativas num processo de descomissionamento e reciclagem de um navio? Excelente. Se você imaginar um navio, você pode ter um navio militar. Então, o navio militar ele já pode ter, em algum momento ao longo do seu ciclo de vida, manuseado ou operado com material radioativo. Então, isso é um... Você tem, por exemplo, foi inclusive aquele nucleares, caso que aconteceu com aquele navio que a Marinha adquiriu da França, né? Exatamente. Então, você tem aí pode ser um traço de material radioativo numa embarcação. Quando você olha para a produção de petróleo, você tem uma coisa que a gente chama que é o NORM, que é o material radioativo de ocorrência natural. É a radioatividade que acontece no próprio poço. Tem algumas áreas onde você produz petróleo que você tem ali a presença de rádio, de tório, de bário, que são componentes radioativos. E ao longo, você explora isso por 30 anos, 40 anos aquele local, esse material vai sendo removido do poço e ele vai se depositando nas linhas e equipamentos que você tem instalado na plataforma, por exemplo, né? Nas próprias linhas flexíveis você tem ali a deposição desse material. Ele tem uma baixa intensidade em termos de becquerel por centímetro quadrado, né? Então é uma intensidade baixa, mas sempre traz um risco de exposição. Professor, doutor Nilton, o senhor está falando aí sobre os materiais que são retirados dos navios, das plataformas, mas conta para a gente primeiro o que é descomissionamento e quais são os tipos de descomissionamento. Porque o descomissionamento, na verdade, ele passou a substituir esse termo aí que o senhor estava usando, né, que é destruir a plataforma, destruir o navio. Por que o descomissionamento é uma palavra mais adequada para caracterizar isso aí que é feito? Na verdade, a gente precisa separar essa atividade em duas coisas. Então, um é o mercado de navios, mercante, que são navios que têm propulsão própria, que eles operam em vários portos do mundo e depois, ao final do ciclo de vida deles, você encaminha esses navios para o mercado de reciclagem. E o outro é o setor offshore, o setor de petróleo, produção de petróleo. Então, nós temos basicamente dois tipos de instalações, as fixas e as flutuantes, que são móveis, né? Então, quando a gente olha a ideia de o que significa descomissionar, né? Quando você pensa que você vai instalar uma operação de petróleo, nós estamos dizendo, para explorar petróleo, nós vamos fazer uma etapa de comissionamento. Então, aonde você vai colocar ali os equipamentos, colocar esses equipamentos para funcionar e operar. Então, nós estamos comissionando aquela planta. Atestar que o equipamento... Exatamente. Que o projeto do equipamento está adequado para aplicação. Beleza. Então, isso é o comissionamento. Então ele vai operar lá por 30 anos, chega no final do seu ciclo de vida, você tem que cessar aquela operação. Então, é como se o descomissionamento fosse o inverso do comissionamento. Agora, ao invés de eu colocar para operar, eu preciso retirar daquele local. É o fim do ciclo, então, da plataforma, o ciclo do navio. E o descomissionamento a gente usa para plataforma, para o sistema offshore. Ô, professor, mas isso é uma coisa que não é o senso comum, né? A gente... Como brasileiro aqui, a gente ouve há muitos anos, até décadas, né, o governo, a propaganda oficial aí falando de novos poços, novas explorações, mas ninguém nunca falou que havia uma vida útil e que ao término dessa vida útil a gente tinha que descartar uma plataforma inteira, né? Isso é um pouco um contrassenso, né? Então,
eu acho que essa é uma primeira informação aqui que nós estamos chegando, então, no momento atual, no final de um ciclo que se iniciou quando? Lá na década de 80? 40 anos atrás, né? E esse ponto que você tocou é bastante importante, porque como que começou essa indústria do descomissionamento de plataformas? Ela começou com o primeiro caso, que foi a Brent Spar, desculpa, que era uma plataforma que estava alocada no campo de Brent, no Mar do Norte, e a Shell tomou a decisão de remover essa plataforma daquele local e alijá-la no mar, ou seja, afundar essa plataforma no mar. Só que havia uma grande quantidade de resíduo oleoso a bordo dessa plataforma, e o Greenpeace invadiu a plataforma e criou toda uma repercussão mundial de que a Shell queria afundar uma plataforma no mar cheia de petróleo. E isso foi quando? Isso foi em 1995. E foi então a primeira experiência onde se teve uma decisão... Uma preocupação, né, com o meio ambiente. E uma decisão judicial que foi contra a empresa para que ela pudesse afundar essa plataforma no mar. Então a repercussão mundial, para vocês terem uma ideia, e é bastante interessante vocês procurarem na internet Brent Spar, né, e ver a história do que aconteceu. A Shell começou a sofrer um boicote na Europa. As pessoas não compravam mais gasolina no posto da Shell. Então isso mexeu com o valor das ações da empresa, justamente porque o Greenpeace começou esse movimento. Eles ocuparam a plataforma, foram removidos da plataforma, depois ocuparam de novo. Enfim, foi uma sucessão de fatores ali que levaram ao final de todo um processo que ocorreu, inclusive na justiça, de que a Shell então fizesse a destinação adequada dessa plataforma. Essa plataforma foi rebocada para a Noruega, lá ela foi cortada e as partes daquelas estruturas virou elementos estruturais para a construção de um cais para navio roll-off. Então esse foi o primeiro caso de sucesso de um projeto de descomissionamento. Uma das coisas que eu ouvi lá nesse evento lá da Findus Decon ES foi o seguinte, que o descomissionamento ele não é o fim de um ciclo, ele é o início da transição energética. Ou seja, é onde realmente você começa. Quando você pensa no descomissionamento, você realmente tem um pensamento sustentável, ou seja, você termina o ciclo de vida de uma melhor forma possível. Se você pensasse que você acabou de usufruir daquele recurso, agora nós vamos afundar ele no mar e acabou, quer dizer, você não está sendo nada sustentável. Eu acho que a gente tem algumas imagens aí para exemplificar isso aí, o que é o descomissionamento, alguns tipos também de plataformas. E aí esse aqui é uma visão do ciclo de vida, né? Então é o que a gente estava comentando, onde você começa com o projeto, depois você constrói, você opera e ao final do ciclo de vida você vai descomissionar. E o Brasil entrou na rota do descomissionamento porque as nossas plataformas já estão com 30, 40 anos. Algumas delas das flutuantes eram navios que foram convertidos em plataformas, eram navios antigos convertidos em plataformas. Os que eles chamam de FSPO? Não, é o FPSO. FPSO. Isso, são navios igual esse aqui, né, que a gente está vendo na imagem, que foram convertidos numa plataforma. E ao final desse ciclo de vida, você tem que remover todos esses equipamentos do mar. Então, o conceito de descomissionamento ele é mais amplo no sentido de que não é somente você retirar a plataforma em si. Igual aqui a gente está vendo, esse aqui é o exemplo do campo de cação. O campo de cação era aqui do Espírito Santo. Então, essas 3 plataformas aqui foram removidas. Mas essas são plataformas do tipo fixa, né? Fixa, isso daqui são do tipo fixa. Aqui a gente tem as flutuantes, igual a gente está vendo aqui, são plataformas flutuantes que foram removidas. Aquela dali é aquela plataforma essa daqui é a FPSO que foi descomissionada no Rio. Essa daqui é a P32, né, que estava na Bacia de Campos, foi encaminhada lá para o estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E essa daqui é uma semi-submersível, que é uma plataforma que hoje está no Porto do Açu. Agora, uma coisa que surpreendeu, professor, que a gente... nós não somos dessa área, né? Nem eu, nem o Carlos. A gente está aprendendo com vocês e a partir do evento que a gente participou hoje. Mas uma coisa que nos surpreendeu é a quantidade de materiais nobres que podem ser reaproveitados no descomissionamento de uma plataforma dessa, né? Nós estamos falando aí de uma plataforma de 70 mil toneladas, você consegue retirar até 14 quilos de ouro, né? Algumas toneladas de cobre, né? E muito aço. Muito aço. Foi falado lá um número, eu não tenho
como eu disse, autoridade para dizer isso, mas eu vou repetir. Uma pessoa lá falou que uma plataforma de 70 mil toneladas só na venda, né, do material nobre para reciclagem era um lucro de mais de 100 milhões de reais. De dólares. Depende, né? A gente precisa ter um olhar clínico, né, em cada ponto desse. Se você pegar, por exemplo, uma plataforma, ela vai ter muito cobre, porque toda a parte de cabeamento é cobre. Então, ele falou molibdênio, cobre, aços nobres, né, que é o aço 1045. Isso, aço inox. Então você vai ter uma parcela pequena desses materiais nobres a bordo dessa plataforma. Mas o que dá mais dor de cabeça é o NORM, né? Que é o material radioativo. Claro que eles são cotados de maneira diferente. Então, por exemplo, na experiência que nós tivemos lá na Espanha, né? Nós chegamos lá numa instalação de reciclagem na Espanha e aí o presidente do estaleiro falou assim para mim: eu não gosto do aço, eu gosto do cobre que está na bobina ali daquele gerador. Porque enquanto eu vendo o aço a 300 euros, isso aqui o quilo, né, desculpa, a tonelada, eu vendo a tonelada do cobre a 8.000 euros. Então, você tem valores significativos envolvidos ali nesses materiais. Claro que se você parar para pensar dos sistemas, circuitos elétricos, como você tem muito circuito elétrico, então estamos falando de um navio aí de 330 metros de comprimento, com 60 de boca, né, que é a largura, mais a planta de processo com N equipamentos ali. Então, se você for realmente começar a desmontar esses equipamentos, e aí é onde está o X da equação, né? Isso não pode ser tratado como sucata, né? Isso precisa ser tratado como um desmonte dos elementos, e aí sim você coloca esses equipamentos no mercado, ou elementos no mercado de reciclagem especificamente, onde você vai, por exemplo, separar equipamento eletrônico, prata, ouro, você vai ter que fazer isso. Agora, o quantitativo exato, né? A própria literatura, ela tem varia muito o exato, porque varia de uma unidade para outra, da característica do que ela operou ou não, né? O NORM também não é todas as plataformas que tem, porque depende do poço, depende da formação do poço, e da água de produção ali usada naquele poço. Então você tem variedades. Então o que se faz? Se faz uma inspeção prévia ao longo do ciclo da plataforma, aonde você vai tentar identificar se você tem algum tipo de radionuclídeo instalado ou impregnado naquela unidade. Algumas plataformas não têm, realmente não tem a presença de NORM. Mas tem um material lá que eu não esqueci o que o senhor me falou, viu? E que eu não sabia, que tem um Kinder Ovo numa plataforma. Como é que é essa história? Não, eu uso esse termo do Kinder Ovo porque sempre é uma surpresa. Então, cada projeto de descomissionamento é um projeto diferente, você vai encontrar situações diferentes, né? E você pode encontrar todo tipo de material. Então, inclusive, o senhor estava até citando aquele caso lá, que você teve que colocar um material lá para fazer o lastro. Como é que é essa história? Conta pra gente. Esse negócio do lastro aconteceu em Portugal, uma colega que nos reportou, né, mas era um navio mercante de pequeno porte, que atracou num porto, teve um problema de que a gente chama de trim, né? Quando você não... O navio, imagina que ele tem que ficar tanto na proa quanto na popa com a mesma profundidade. E ali tinha um problema de laço desse navio, que ele estava, vamos dizer... Adernando. Inclinado, vamos chamar assim, né? Ou, vamos dizer, a popa estava mais afundada do que a proa. Então, o que teve que fazer? Colocar um peso para equacionar ele na linha d'água. E no terminal lá onde esse navio estava atracado, acharam umas munições antigas da década de 40 e colocaram colocaram na pick tank de vante. Pick tank de vante que a gente chama bem perto do bulbo do navio. É um tanque específico para que se você tiver uma colisão de proa, não entrar água suficiente para afundar o navio. E quando cortaram o bulbo, que é aquela parte que a gente tem para quebrar onda que fica na proa da embarcação, encontraram essa munição antiga lá, e aí foi um desespero, chamaram o exército porque não sabia o que era, acharam que o navio poderia explodir a qualquer momento. 6 meses depois fizeram o rastreamento, descobriram que era uma munição antiga que estava despejada em determinado lugar, colocaram lá para lastrear a embarcação. Então a gente brinca que sempre vai ter uma surpresa nesse processo. O protocolo de Hong Kong, eu acho que evita esse tipo de surpresa, não é isso? Não. Na verdade, a Convenção de Hong Kong, ela tem a ideia justamente de você planejar, né? Planejar melhor ali a sua e informar todo o material que vai estar. Informar,
mas sempre você pode ter uma surpresa. Vamos lá, professor. Pelo que a gente está aprendendo aqui hoje com o senhor, tentando aqui resumir para o nosso telespectador, o processo de descomissionamento é, então, um projeto Exato. tão complexo quanto o projeto de comissionamento, Exatamente. de instalação de uma nova unidade. Exatamente. Então, isso requer mão de obra especializada e isso é também um negócio de bilhões. Não é isso? E o local onde esse tipo de atividade se dá é um local que automaticamente você tem uma demanda forte por mão de obra especializada e tem toda uma cadeia de negócios que gira em torno disso naquele local. E isso alavanca o desenvolvimento daquela região. Eu estou correto? Corretíssimo. Eu diria para você que não é nenhum projeto de engenharia reversa. A gente, de vez em quando, escuta erroneamente as pessoas, não, é só fazer engenharia reversa. Não é. Porque é um projeto específico dedicado para aquela atividade de descomissionamento. Então, quando você comissiona, você está colocando uma planta nova para operar. Quando você vai descomissionar 30 anos depois, aquela planta já não tem mais as mesmas condições de quando ela foi nova, quando ela foi instalada nova. Então, por exemplo, o tipo de içamento que você vai fazer para remover uma plataforma fixa vai depender muito da condição da estrutura naquele período. Vai depender exatamente do tipo de recurso e embarcação que você tem, né, para você remover aquela plataforma daquele local. Vai depender se você vai fazer um içamento único, se você vai eventualmente ter que cortar ela em pedaços para você remover. Vai depender, por exemplo, igual nós estamos vendo aqui, se o local onde você vai trazer a plataforma tem profundidade suficiente para ela conseguir chegar, por exemplo, na zona portuária. Não, aí depende muito do tipo de embarcação, né? Embarcações grandes como um FPSO, você vai precisar no mínimo aí de 10 a 12 metros. Esse é um ponto. Podendo chegar até 21, né? Que eu vi lá hoje. Não, daí não, porque essa embarcação ela vai chegar aliviada, então ela nunca vai calar o que a gente chama calar, essa parte do casco que fica debaixo d'água, ela nunca vai chegar nisso. Mas hoje o número mágico aí que a gente poderia dizer é de 10 a 11 metros seria uma boa profundidade para receber esse tipo de navio aí com 9,5, 9 metros, ele cai bem. Essa curva mostra bem aqui, né? O que a gente tentou mostrar aqui. Aqui no Pô de Vitória, acho que, se eu não me engano, o nosso calado é 13. Então, é perfeito. É uma boa profundidade para... Se é 13 o calado, 12, 13. Se é 13 o calado, a profundidade deve ser 14, porque geralmente você deixa uma folga de 1 metro. Por causa da maré. E aí você ainda pode contar com a maré, que ajuda também a aumentar um pouco mais essa profundidade. Então, tem estratégias de navegação para você trazer um navio desse para a terra, né? Então, assim, quando a gente olha para esse sistema, ele requer alguns requisitos básicos, né? Quando você pensa agora de acesso. Então, vamos pensar que eu já tirei a plataforma, estou trazendo ela para a terra. Então, estou trazendo ela para a terra, eu vou precisar ter primeiro local com profundidade suficiente para que você possa atracar essa plataforma. Volta à imagem anterior, por favor. Área de manobra também, imagino, né? Porque eles são muito grandes. Eu queria aproveitar esse slide aí, e o senhor falou muito de números em relação aos materiais em cada plataforma, em cada navio. Sim. Mas agora eu quero ver outros números, que é o seguinte... nós começamos então a fazer o descomissionamento na década de 90, porque as primeiras plataformas estavam na hora ali, já chegando no final da sua vida útil. Aí de lá para cá, a Petrobras, por exemplo, já fez vários descomissionamentos. Aliás, deixou várias plataformas lá, porque não tinha essa política de descomissionamento na época. Mas qual é o mercado hoje de descomissionamento? Quantas plataformas que estão sendo descomissionadas agora? E qual é a projeção para o futuro? Como é que é esse mercado aí em números? Hoje, quando a gente pensa em navios semelhantes a esses aqui, um FPSO, nós estamos falando de mais ou menos 182 unidades que estão em operação hoje, né? Essas unidades em operação hoje já estão com uma vida útil relativamente alta, por exemplo, 25% delas já ultrapassa 40 anos, ou seja, elas já estão no limite da operação e vão ter que sair por uma questão do envelhecimento dessas plataformas que você tem desafio de integridade estrutural. Quase 50, então, plataformas já estão no final da vida útil. Esse envelhecimento aí é a própria corrosão do processo natural, né? De uma plataforma que navio, né? Tá no mar aberto, sofrendo todas as intempéries do mar, a influência, por exemplo, da corrosão e etc. Mas então... eu fico pensando o seguinte, aqui, final da vida útil de 20 a 25 anos. Mas eu fico pensando também que isso depende um pouco de geopolítica, né? Agora, por exemplo, que a gente tem o problema lá do
do Golfo Pérsico, lá fechado, aí o pessoal não tem muito o que fazer, aí já começa a pensar em fazer descomissionamento de algumas plataformas, que eles estavam querendo estender a vida útil mais um pouquinho. Pode ser que sim. Aí se o poço estiver lá produzindo, eu falo, pô, por que eu vou tirar ali agora? Eu acho que tem um pouquinho da decisão política aí, além da decisão técnica, né? Vai ter um impacto, sim. Com certeza isso vai ter um impacto. E se você olhar o que você já tinha sendo discutido, a ideia de você estender a vida útil das instalações. Então isso todo mundo pensa nisso, porque um FPSO desse custa 4 bilhões de dólares. Então nós estamos falando de muito dinheiro. Só que chega uma hora que a integridade se a embarcação dessa não tiver classe, muito. Ela não for classificada, se a classificadora olhar e falar o seguinte, olha, a condição realmente é ruim, ela não vai, o risco começa a ficar muito grande. Aí não paga o seguro. Não paga o seguro, você vai ter que realmente tirar do serviço. Isso é mais ou menos o que a gente está vendo aí o cenário. Então, por isso que nós temos aí 23 novas encomendas de FPSO que vão substituir os que já existem ou vão ser utilizados para a exploração de novos campos. Como a gente viu, o Brasil recebeu recentemente 2 novos FPSOs, que é P-78 e, se eu não me engano, P-79. São 2 novos FPSOs que chegaram aqui para operar no país. Então, essa é uma realidade que não tem muito para onde fugir. Porque assim como nós, os equipamentos têm vida útil e na hora que começa a falhar o sistema, você tem que realmente tirar ele de operação. Eu entendo, por exemplo, você pensar em um poço em fim de vida útil, onde você já deplecionou toda a capacidade daquele poço e a própria plataforma ali, ela já está em fim de vida útil, eu consigo entender o raciocínio de vamos descomissionar essa plataforma, né? Por tudo que a gente já conversou aqui. Mas, porém, quando o poço ainda está com a vida média alta, né? Você ainda tem uma expectativa de produção média alta, né? Apesar da plataforma estar envelhecida ali, já no fim da vida útil dela, eu não é muito do senso comum você imaginar. Você vai tentar prolongar aquilo, mas só o senhor explicou que depende muito da segurança da instalação. Porém, quando você tira uma plataforma de um poço, você praticamente perde aquele buraco. Não, aí o que acontece? Aí você vai substituir. Você vai abrir um outro buraco? Não. Você vai paralisar a produção daquele poço por um período, na hora que você substitui a plataforma, ele volta a operar normalmente. Dependendo do poço, né? Exatamente. Se o poço ainda estiver produzindo, estiver economicamente viável, e se a plataforma chegar numa condição que ela não consiga mais dar segurança suficiente, você troca a plataforma. Isso é normal. Você substitui, tira a plataforma no lugar, põe no outro. Mas você tem que ser algo meio imediato. Porque se o poço parar de produzir... Você fecha a produção do poço, você fecha a cabeça do poço. Ele não colapsa, não? Não fecha a cabeça do poço. Você tem todo o sistema de controle. Ou em alguns casos, você pode dividir o fluxo. Manda para uma outra linha, então isso se gerencia, isso não é um problema, depois substitui a plataforma e coloca ali para operar. Por isso que algumas dessas novas encomendas elas estão para substituir aquelas que já estão realmente chegando no período de desgaste. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho agora sobre o Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo a gente tem vários portos, né, e alguns portos em construção. Eu acho que o Espírito Santo agora está se tornando a grande porta de entrada e de saída aqui do Brasil, né? Aí eu queria que o senhor comparasse a posição do Espírito Santo hoje nesse novo mercado que está se abrindo aí de descomissionamento de plataformas. Eu acho que o Espírito Santo ele tem uma vantagem competitiva muito grande. Primeiro é que você não tem uma indústria de construção naval para competir com a indústria de reciclagem. Esse é o primeiro ponto. Porque, historicamente, o Brasil sempre construiu embarcação ou reparou. Agora que essa atividade de reciclagem começa a partir de 2016 com a crise oriunda da Lava Jato. Então, basicamente é isso. Os estaleiros ficaram sem construção, boa parte dessa infraestrutura parou e aí começou-se a vislumbrar a possibilidade do mercado de reciclagem entrar como uma possibilidade de manter os estaleiros minimamente funcionando. E foi o que aconteceu lá no caso de Rio Grande mesmo, que o que voltou a movimentar o estaleiro foi a reciclagem da P-32. Depois agora vieram novos contratos, onde o estaleiro vai construir navio. Então já ele volta para a sua vocação natural, que é construir navio. Quando você tem o estaleiro, entre construir e desconstruir, ele prefere construir, né? É o filé mignon. Né? Então vai ficar com o filé mignon, que é a natureza do estaleiro.
Outros estaleiros que operam no Brasil, que já estão no segmento de reparo, também não têm interesse em entrar no mercado de reciclagem, porque se ele tem um DIC, o DIC que era para reparar embarcações, que ele tem contratos com os armadores de longo prazo, ou contratos de serviços recorrentes, ele colocar uma embarcação ali para reciclar e não conseguir atingir as janelas dos armadores, o armador vai fazer em outro lugar, ele perde aquele cliente. Inclusive, a gente teve a informação hoje nesse evento que existe uma empresa americana, a Mars, que ela adquiriu um navio, né, enorme para servir como uma plataforma de descomissionamento em alto mar. Captain America. Exatamente. É um navio. Mas eu queria insistir com o senhor em relação ao Espírito Santo. O que o Espírito Santo tem que fazer para a gente aproveitar ao máximo essa oportunidade e não deixar, por exemplo, que uma plataforma qualquer seja embarcada num Captain America e suma daqui sem a gente nem ver a sombra. Legal. Então, e aí o que acontece? Você precisa ter infraestrutura de terra. Porque no final de tudo, qualquer coisa que você pense fazer offshore é muito caro. Qualquer coisa fora de costa é muito caro, né? Offshore é fora de costa. Então, limpeza é caro. Qualquer atividade. A gente tem que sempre pensar o seguinte: o descomissionamento é o fim de linha. Então, eu dou sempre um exemplo com um amigo que a gente sempre conversa sobre isso. É o carro velho. Entendeu? Aquele carro que você quer se desfazer dele a qualquer custo, porque ele só está te dando prejuízo. Então, imagina você ter que manter aquele carro velho por muito tempo para você limpar ele para depois você vender. É o C5 do carro. Na verdade, C4. na verdade C4. o que você quer hoje é o quê? É otimizar os seus custos, ou seja, uma operação que seja rápida, que eu consiga tirar aquela instalação daquele local e levar para a terra, aonde eu posso, inclusive, ter melhor segurança no processo de limpeza, no processo de descontaminação e depois na hora de você fazer atividade de reciclagem. Então, esse é um primeiro ponto. Então, esses dois exemplos que nós estamos vendo aqui, que foram plataformas que estavam operando no Brasil e foram para a Dinamarca, né? Então, você pode ver que o que ela foi buscar lá? Uma condição onde ela pudesse manter a plataforma atracada e fazendo toda a limpeza e os cortes dessa instalação. Aqui você consegue ver na primeira foto, quando ela chegou lá no mês 6 de 2024, com toda a planta de processo, e 21 meses depois, você já não vê mais a planta de processo, você vê um pedaço do casco que ainda sobrou. Essa é uma atividade que é feita em terra, na área portuária. Então, esse estaleiro aqui, essa instalação de reciclagem, está dentro da área portuária, que é o porto de Frederikshavn, lá na Dinamarca. Então, o que você precisaria ter aqui no Espírito Santo? Uma infraestrutura que tivesse um cais e uma rampa, se quiser seguir esse modelo, né, onde você, no cais, faz toda a parte de superestrutura, coloca a embarcação na rampa e faz o restante do corte do casco. Então, essa é uma infraestrutura mínima que você precisa oferecer. Precisa ser só isso? Ou precisa ser... Existem métodos combinados que eu posso utilizar? Sim, eu posso... Por exemplo, se eu tiver um cais, toda a parte de superestrutura com a embarcação atracada você pode fazer aqui e levar, por exemplo, uma vez que a embarcação está descontaminada, aliviada, levar para um estaleiro, um outro local e fazer o corte, que não deveria ser o ideal. O ideal é você conseguir fazer tudo no mesmo local, porque aí você maximiza o processo. Mas fora isso, você ainda precisa criar um ambiente de uma indústria de reciclagem para cada um daqueles materiais que você está tirando, né? Você tem que dar uma destinação final para eles. Aquilo que é nobre é relativamente simples, né? Todo mundo quer. Agora, tem aquele material também, como, por exemplo, o norme. O que você faz com o norme? Não, hoje no Brasil, especificamente, o norme, você tem que destinar ele para o dono do norme. Então, o dono do norme é apenas uma empresa no país que tem uma licença do CNEM para armazenar temporariamente esse norme, né? Que é basicamente a dona do material. Então, o que você vai fazer? Você vai limpar a instalação, vai armazenar e a empresa vem, recolhe e leva para o seu armazenamento temporário. Então, essa é uma solução que é dada por norme aqui no país. Então, não é um problema do ponto de vista eu vi dizer que esse material ele tinha que ser exportado nos Estados Unidos para poder enterrar numa mina de sal. A destinação definitiva. Que o que a gente tem hoje no Brasil é temporário, a gente não tem definitivo. Então, a temporária tem que ser resolvida dessa forma. A operadora vem, recolhe esse material, leva para o seu depósito temporário e lá ele fica. Quando você quer definitivamente resolver esse problema,
Você exporta ele para os Estados Unidos. Tem uma cidadezinha pequenininha lá perto do Texas, onde eles fazem o depósito desse material em caverna de sal e ali você deposita ele. Mas a gente não poderia fazer isso em cavernas aqui de minas abandonadas? Poderia. Esse é um projeto, inclusive, que nós estamos conduzindo lá na UF hoje, um estudo justamente de olhar minas descomissionadas para que você possa utilizar para essa finalidade, para resolver esse problema definitivo aqui no Brasil. É uma solução que a gente está endereçando lá numa pesquisa de doutorado que a gente está fazendo. Por quê? Porque além do risco de você estar exportando um resíduo, se paga para isso. Então, também são divisas que você está mandando para fora que você poderia resolver aqui. E você resolveria também um problema das minas abandonadas ou minas que têm cavas que ali estão e nunca mais vão, ou a priori, não foram recuperadas. Isso você teria como uma ideia de ir aos poucos ir recuperando esse local. Então, é nesse sentido que esse doutorado está sendo analisado. Esse material, bário, tório, rádio, não existe uma forma de reaproveitá-lo, refiná-lo? Não tem um interesse econômico nisso? Na verdade, isso aí é tido hoje como um rejeito. Então, o rejeito, né, é que você não consegue aproveitar. Então, basicamente, você tem duas classificações, resíduo e rejeito. Resíduo, você pode tratar o resíduo e recuperar o resíduo. O rejeito, você tem que destinar ele definitivamente. Então, é um material considerado como rejeito radioativo. Então, a definição em função disso é você dar um fim nesse material. E o fim que é dado hoje é você enterrar ou injetar em caverna de sal e as operadoras pagam para fazer isso fora do Brasil. Ou seja, você na plataforma, você tem lá uma série de materiais que você recicla e você tem alguns materiais que você tem que destinar. Isso. Um dos números que me deixou bem impressionado também nas apresentações lá foi a quantidade de projeção para daqui mais ou menos uns 20 anos, 30 anos, a quantidade de navios e plataformas a serem descomissionadas. Eu queria até que o senhor confirmasse esse número é verdade mesmo, em torno de 7 a 8 por dia. Isso aqui é a projeção que a gente tem para 2033. Né? Então, isso aqui são dados da UNCTAD, né? Onde se levantou uma taxa de sobrevivência da frota de navios. Né? Então a gente tem um decaimento natural dessa frota, uma redução da frota, porque elas vão sendo substituídas por causa da idade, na média 25, 30 anos, como a gente viu. Mas você vai ter um pico que vai ser 2033. Esse pico vai gerar aí mais ou menos alguma coisa em torno de 2.800 navios por ano. 2.800? Disponível para reciclagem. Caramba, então, um número é impressionante, imagina. E isso, nós estamos falando, como isso é um negócio, nós estamos falando aí de um negócio de que tamanho, professor? Tamanho, como nós estamos vendo aqui, né? Você sai... Não, em bilhões aí de dólares. No temperatura normal, vamos chamar no ambiente onde você tem a temperatura e pressão normal, nós estamos falando na média de 800 navios por ano. Isso é um mercado aí, navios de 3 bilhões de dólares. Ou seja, você vai multiplicar pelo menos 800 navios de 3 bilhões. Isso. E o descomissionamento é nessa ordem de grandeza também? Aí considerando o fato, né? Considerando o fato, aí nós estamos falando um montante, né? 800 navios por ano. Considerando que você vai sair de 800 e vai para perto de 2.800, você vai multiplicar esses 3 por 4 e vai chegar aí, nesse período, que é o que a gente está vendo aqui, mais ou menos alguma coisa de 12 bilhões no ano. Divide isso por 365 dias. De navios, de dólares. Isso é o mercado de navios. Só navios, não é plataforma. Não é plataforma, isso aqui é o mercado de navios. Porque a gente está falando muito de plataforma aqui, né? Porque que está aqui no nosso mar aqui, de frente da nossa praia, mas na verdade o volume grande aí de navios, né? Não é de plataforma, o volume maior. Inclusive o time de processo do navio, em geral, em 4 meses você recicla um navio. Se você tiver um sistema mecanizado, até menos, às vezes 3 meses. Mas a parte mais nobre é a plataforma, não? É que a plataforma, na verdade, ela tem uma planta de processo. Ela precisa processar o petróleo que ela recolhe. Né? Então, você tem uma indústria em cima de um casco. No navio, não. Você tem o casco porque a missão do navio é transportar carga. Não é processar nada. No caso de um FPSO, por exemplo, ou de uma submersível, você tem uma planta de processo ali. E descontaminar essa planta de processo leva tempo. E aí nós estamos falando de um projeto de mais ou menos 2 anos. Enquanto um navio, em 3, 4 meses, você resolve o problema do navio, porque primeiro ele vai chegar quase limpo, com pouca limpeza, em geral você precisa colocar no navio. As placas são muito planas, dependendo do tipo de navio. Por exemplo, navio graneleiro, né? Que é um porão.
Então, um espaço aberto. Agora, quando você vai para um FPSO, você tem uma planta de processo em cima, que às vezes só a planta de processo pesa aí 10 mil, 20 mil toneladas, se eu não me dependendo. engano, a presidente da Petrobras, ela mencionou um plano de descomissionamento que dava algo em torno de 115 bilhões de dólares. Isso é global, né? Isso é global, ao no longo. mundo. Isso é no mundo. É porque você tem vários países descomissionando, não é só o Brasil. O Brasil é o terceiro maior mercado, mas você tem o primeiro ainda é o mercado do Reino Unido, no Mar do Norte, seguido dos Estados Unidos, do Golfo do México, entre o Brasil, depois você tem Noruega e você tem a Ásia, Brunei, por exemplo, Malásia, a Indonésia, que também são mercados que vão disputar esses recursos no mundo. Então você tem um mundo descomissionando. Porque praticamente todo mundo começou a produzir petróleo em águas costeiras e por alguns profundas, praticamente no mesmo período. Mas eu estou pensando o seguinte, é um mercado fabuloso e que o Brasil tem toda a condição de ser um líder até nesse mercado, até pela nossa costa, né, que é enorme. Eu estou pensando aqui que o Espírito Santo também, apesar dos nossos portos não terem sido construídos pensando em descomissionamento, né, que está se pensando agora, mas a gente, inclusive, estava conversando sobre isso aqui, vindo para cá, que a nossa costa, né, a possibilidade de a gente construir novos portos com essa finalidade de descomissionamento, inclusive o Espírito Santo está muito mais bem posicionado até que o próprio Rio e muito melhor do que São Paulo, não é isso? Eu vejo que o Espírito Santo você tem áreas, muitas áreas ainda não ocupadas na região costeira. E isso te dá uma flexibilidade de você procurar lugares onde você possa ter melhor profundidade. Então isso também traz uma vantagem, que eu entendo, competitiva para o Estado, né? Além de você ter já uma logística bem desenvolvida e uma cadeia integrada. Por exemplo, o Estado do Espírito Santo tem siderúrgica, né? Dentro dos complexos portuários. Inclusive a siderúrgica que nós temos aqui é uma das poucas capazes, por exemplo, de derreter o aço naval. O aço naval. Exatamente isso. Então, quando você olha para o estado aqui do Espírito Santo, né, aqui essa região aqui do Porto Tubarão, com o CST, está tudo pertinho. Então, se você conseguir montar uma infraestrutura que consiga, não muito distante, mas se a gente pegar ali, por exemplo, subir mais um pouco acima ali, Barra do Riacho, a distância não é tão grande, né? Nós estamos falando aí do que, 150 quilômetros? Nada? 30? Isso, né? 30 quilômetros? De Aracruz a Vitória é 60 quilômetros. 60 quilômetros. Então, quer dizer, você está falando... Por via rodoviária. Via né? rodoviária. Então, uma distância relativamente baixa, considerando que o seu forno consumidor estaria aqui na CST, por exemplo. Mas lembrando que ali os portos ali da CST, né, que é o Porto Tubarão, e esses portos já estão totalmente ocupados, né? É até complicado a gente falar em descomissionar. Inclusive não tem nem espaço físico ali também para atracar um navio e desmontar ele. Não seria a priori, num primeiro olhar, talvez a melhor opção, mas pode ser uma opção com algumas adequações e interesses. Então, se você olhar, por exemplo, aqui a gente tem ali o pier aqui do TPD, Terminal de Produtos Diversos, a parte interna dele não opera nada. Então ali você poderia fazer um acostamento temporário, por exemplo. Mas você não tem retroárea, né? Para você fazer o descarte de material. Mas do outro lado você tem. Aqui do outro lado você tem. Então poderia ser uma alternativa também de se pensar um projeto dessa natureza. Ou seja, além da gente ter uma costa aí que dá para pensar em novos portos, a gente pode pensar em adaptar os portos que já existem para fazer descomissionamento, até porque dependendo da plataforma vale a pena, né? Só que ela ficaria muito tempo também atracada ali até descomissionar. Quanto tempo mais ou menos? 2 anos, né? Se você pegar o projeto como um todo, igual aquele caso ali da Mars, são 2 anos, né? Dependendo do tamanho da plataforma. Você praticamente utiliza toda a retroárea lá que hoje eles usam para fazer a exportação de produtos siderúrgicos. Professor, eu queria mudar um pouquinho de assunto agora para a gente falar na parte de formação técnica. A gente estava inclusive conversando aí sobre a sua carreira acadêmica, né, que o senhor veio dessa área naval aí. Aí o senhor viu essa necessidade de ter mais formação em descomissionamento, que era um assunto desconhecido de todo mundo, né? O senhor viu ali uma oportunidade. Como que começou essa ideia de montar um curso de mestrado com esse foco em descomissionamento e como que o senhor vê essa questão acadêmica? Como é que a gente pode até trazer isso aqui para o Espírito Santo? A gente, em 2020, lá na UF, nós criamos primeiro um curso de
capacitação, que a gente chama, né? Porque na UF a gente tem uns cursos de extensão que eles são cotados, são identificados por carga horária. Então, a gente criou um curso de 40 horas, é um curso de extensão, e abrimos isso para o mercado mesmo, né? Então, a gente formou 8 turmas, mais ou menos 320 profissionais foram formados nesse curso. É um curso de 40 horas, 24 horas presenciais, 16 horas à distância. Então, a gente formou ali 320 pessoas na área especificamente de descomissionamento e reciclagem, mais umas 200 e tantas pessoas na área de gestão e operação portuária, enfim. Então, foi uma formação que a gente ofertou ao mercado e foi bem no período da pandemia. Então, a gente viu, a primeira turma tinha quase 80 pessoas. Então, havia uma demanda interessante porque esse assunto estava começando também a se discutir no país. Vocês estavam com a P32 para ancorar lá? Não, na verdade, a Petrobras ainda nem tinha anunciado qual que seria o descomissionamento de qual plataforma que seria. Mas o curso nosso lá na UF começou olhando para esse mercado que haveria um descomissionamento lá na frente. Então a gente formou essas pessoas. Em 2023, a gente já tinha lá um curso de montagem, pós-graduação em montagem industrial, que tinha uma linha específica de comissionamento. E aí eu entrei nesse programa e sugeri que a gente começasse a trabalhar com a questão específica de descomissionamento também. Então, em 2023, o MEC aprovou o nosso novo programa e tem lá agora uma linha específica de comissionamento e descomissionamento oficial do programa. São 4 linhas e uma linha é uma linha de comissionamento e descomissionamento para mestrado e doutorado. No MEC, então? Na UF, né? O MEC aprovou essa reformulação do programa. Mestrado e doutorado da dentro da das UF. linhas de pesquisa. Mestrado, né? O doutorado também. Também, mestrado e doutorado. Então, hoje eu tenho 3 orientados de doutorado que estão estudando sobre a questão de descomissionamento e reciclagem. Acho que eu tenho uns 4 ou 5 de mestrado também nessa linha, porque os trabalhos eles se encadeiam, né? Mas o curso de pós, vocês paralisaram ele? Não, ou ele não está tendo procura? Não. Esse curso de qualificação, que a gente chama, né, de 40 horas, é que ele tinha um projeto de 4 anos. Então, encerrou os 4 anos, a gente fez todo o processo. Em 4 anos vocês formaram, então, várias turmas. Isso. Fizemos processo de prestação de contas. Vocês não pensaram de fazer... Porque você tem o mestrado e o doutorado que... Normalmente, quem faz o mestrado e o doutorado é quem quer seguir a carreira de pesquisador. Sim. Né? Ou a carreira de acadêmico. Uhum. Mas e aquele cara que quer trabalhar no setor, né, de descomissionamento, quer estar lá dentro da instalação, lá cortando aço, não seria melhor um curso de pós? Não, aí na verdade aí você teria que ter um curso de pós lato sensu, né? Isso. Né, mas aí a nossa universidade hoje ela tem um modelo onde basicamente os cursos lato sensus a gente não tem oferecido. Então a gente oferece curso de qualificação, esse curso de curta duração, 40 horas, ou você tem um programa de mestrado e doutorado. O que a gente tem, às vezes, dentro dos projetos que a gente faz, o parceiro às vezes pede uma qualificação. Então a gente faz a qualificação para o parceiro. Específica para aquela turma dele. Por exemplo, hoje a gente tem um projeto com o governo de Sergipe, inclusive amanhã tem aula, os professores vão dar aula, que tem uma capacitação dos servidores do estado de Sergipe em descomissionamento e reciclagem. Aí é específico, é uma turma fechada específica para aquele segmento dentro do projeto, né? Mas assim, olhando do ponto de vista de capacitação, eu acho que tem um mercado fabuloso aqui, olhando para o Espírito Santo mesmo. Acho que vocês têm que trabalhar com as universidades locais. A gente pode ajudar de alguma forma, mas acho que tem que criar massa crítica aqui. Tem que ter pessoas daqui, dando curso aqui, capacitando as pessoas aqui, dentro das necessidades que o Estado vai ter também, né? Eu queria aproveitar a nossa conversa aqui para ir um outro assunto assim que talvez o senhor não domine tão bem, mas nessa área aqui que realmente eu não posso deixar de abordar, que é a parte de regulação e legislação. O senhor falou a questão lá de Hong Kong, ou seja, foram criadas várias normas ali para que se opere esses navios, para que os seguros até aceitem fazer seguro daqueles navios, etc. Como é que está essa parte de regulação a nível nacional? E eu sei também, eu aprendi lá no DECOM-S, né, que no Rio de Janeiro foi o estado pioneiro em ter uma regulação
regional, ou seja, uma regulação carioca, né, que foi o primeiro estado a fazer uma legislação específica sobre o descomissionamento. O senhor pode falar um pouquinho para a gente, se isso trava um pouquinho essa parte de descomissionamento? Como que está essa parte legal de regulação? Eu ajudei a escrever o projeto de lei 1584. Então, foi um grupo de 6 profissionais que se reuniu e a gente trabalhou arduamente aí por 4, 5 meses para ter a primeira minuta do projeto de lei. A partir dessa primeira minuta do projeto de lei, e isso foi bastante interessante, foi o professor João Neves, lá da UF, ele que foi a pessoa que coordenou essa atividade, a gente ajudou. Isso depois foi encaminhado ao deputado Coronel Armando, e o deputado Coronel Armando colocou debaixo do braço e falou: vamos colocar esse projeto de lei para seguir. E aí a gente tem o projeto de lei até hoje aí que está faltando pouco para ele ser votado. Tivemos agora uma nova relatora que assumiu o projeto, acredito que deve andar, porque tem várias frentes atuando nesse sentido. Então, o projeto de lei, o 1584, que trata da reciclagem de navios aqui no Brasil, ele vem com o objetivo de dar segurança jurídica. Né? Você ter segurança jurídica para o investidor ou para aquele que tem interesse em atuar nesse segmento aqui no país. O Estado do Rio de Janeiro ele foi pioneiro porque, basicamente, quase no mesmo período que a gente estava fazendo o projeto de lei, o Cluster Tecnológico Naval reuniu um grupo também de especialistas e criaram uma lei estadual que conversa com o projeto de lei federal. Então, para você não ter um problema de inconstitucionalidade, né? A lei federal rege e a lei estadual acompanha. Mas o que cada uma, até que ponto que cada uma vai? Ambas tratam da questão da reciclagem de navios, mas cada uma é uma espinha dorsal do país, a outra ela olha o estado do Rio de Janeiro, pensando especificamente nos estaleiros que já estão instalados no Rio de Janeiro, poderem também fazer o pleito do licenciamento para a reciclagem. Então, a lei ela abarca Mas ela não trata de um terminal novo, por exemplo? Também, tá na lei, que é possível sim você fazer uma solicitação ao órgão ambiental para que você possa fazer uma instalação nova. Isso está na lei. Então, a lei estadual, ela olha para o Estado, né? Dando segurança jurídica para o Estado. Contudo, você precisa da aprovação da lei federal para que ambas possam caminhar junto. Então, o Estado do Rio de Janeiro ele saiu na frente em relação a todos os outros estados no Brasil. E o Estado do Rio de Janeiro também é um exemplo, porque ele é o único estado que eu conheço que tem uma Secretaria de Economia do Mar. É mesmo? Que eu acho que o Estado do Espírito Santo também deveria ter. Uma Secretaria de Economia do Mar. Do Estado. Entendeu? Secretaria Estadual. Essa Secretaria Estadual de Economia do Mar. Porque você está olhando para a economia do mar, né? Você está olhando para o mar. Ou seja, em geral as pessoas enxergam o mar como... Piscicultura e óleo e gás. E lazer. Né? Então, se você olhar o mar como uma como negócio de escoamento da sua produção, né, das riquezas que o mar te gera do ponto de vista de PIB para o estado do Espírito Santo, que é um estado costeiro, né? Então, é uma visão diferente quando você tem uma secretaria que está olhando para as diversas vertentes do mar, inclusive energia, né, energia alternativa, transporte, portos, e todas as navegação e todas as interfaces que você tem associadas à economia do mar. Então, o Estado do Rio de Janeiro ele tem essa secretaria, e essa secretaria ela é bastante interessante porque ela cria também uma série de eventos e uma série de ações relacionadas à economia do mar e planejamento. Então, isso aí é uma coisa extremamente importante para o Estado. Uma coisa que eu sinto que está faltando para a gente deslanchar, né? Não só o Espírito Santo, mas o Brasil de uma forma geral, é um planejamento estratégico bem estruturado sobre descomissionamento de plataformas e navios, né? Então, mas do ponto de vista do descomissionamento, sim, a gente já tem a resolução 817 da ANP, de 2020, é uma resolução bem robusta, que traz todo o arcabouço legal para você conduzir o descomissionamento no Brasil, então eu não vejo isso aí como um problema, não. Eu acho que talvez o que a gente precisaria ter é uma entidade ou órgãos que atuasse no sentido do fomento dessa ação. E da articulação, talvez. E da articulação. Eu acho que isso aí faz um sentido eu acho bem que interessante. Eu acho que nessa direção aí que veio a Findes agora com esse evento. Inclusive ontem a gente estava lá com o secretário de Desenvolvimento e aí a gente pôde perceber que realmente o Estado acordou
para essa oportunidade. E aí uma das ações que a gente está pensando em fazer, inclusive com iniciativa do próprio SEDEMEC, é a gente incentivar, a gente provocar a parte dos nossos legisladores. Ou seja, já que o Rio já saiu na frente criando uma legislação estadual, ou seja, por que não a gente ver o que o Rio fez, o que tá bom e o que não tá tão bom, né? E melhorar e fazer aqui uma lei capixaba. E como que o senhor acha que poderia ser essa lei capixaba? Pode nos ajudar com isso? Se você fosse reescrever a lei do Rio de Janeiro, o que você acha que poderia melhorar? Aí eu vou me abster de responder isso, porque aí eu acho que eu vou deixar isso para os juristas. Né? Porque escrever uma lei não é fácil. Né? A gente trabalhou bastante ali no projeto de lei, a gente olhou para o olhar técnico, dos elementos técnicos, mas você tem um aspecto constitucional também, que é muito importante você preservar. Mas eu acho que, assim, do ponto de vista técnico, uma lei ela precisa ter os atores muito bem engajados nesse processo. Então, a gente sabe que um dos principais elementos talvez de questionamento é o ambiental. Então, a lei tem que conversar com o interesse do Estado do ponto de vista ambiental. O que o Estado entende do ponto de vista ambiental dessa atividade? Então, é conversar com os atores antes, amarrar isso muito bem amarradinho para que a lei atenda aos interesses de todos, né? Atenda o interesse do empresário, atenda o interesse do meio ambiente, atenda o interesse da nação também, que a gente não quer transformar o Brasil num bitching, né, num método que não seja sustentável. Mas que a lei ela possa garantir minimamente essa segurança jurídica para todos, para que todos possam operar. Agora, nos detalhes da lei, aí é interessante que o jurista fale sobre mas isso melhor do que eu. Mas eu fiquei surpreso o senhor falar que ajudou a escrever lá o nosso projeto de lei, não é isso? Uhum. A gente teve essa grata, até mostrei hoje de manhã, a gente teve essa grata missão de participar desse processo. Muito bom. Professor, nós estamos chegando aqui já no final do nosso tempo aqui. Eu queria saber do senhor o seguinte, para o engenheiro aqui do Espírito Santo que deseja se informar melhor, enquanto a gente não disponibiliza um curso específico para isso, existe algum livro que o senhor indicaria, alguma bibliografia que ele possa consultar aí? Ou mais do que isso, qual é o recado que o senhor dá para quem está estudando, para vir para essa área e aprender mais sobre descomissionamento e seguir a carreira nessa área? Hoje tem muita literatura internacional sobre isso. Eu estou terminando de escrever um livro que deve sair esse ano, olhando os cases do Brasil, coisas que a gente tem participado. Até o final do ano a gente vai publicar. A gente tem pouca literatura mesmo no Brasil, né? E a gente mesmo que produz literatura científica acaba publicando em inglês. Então eu tenho vários artigos com os meus alunos que a gente publicou, mas está tudo em inglês. Mas só pesquisar lá na internet é muito fácil de achar. Ou seja, a primeira dica aí para quem quer trabalhar nessa área, aprenda inglês. Exactly. Você vai precisar do inglês, porque é o mínimo. Tudo tá no inglês. E eu acho que, principalmente para quem é da área ambiental, da mecânica, da área de metalurgia, de produção, enfim, é um mercado muito interessante. Porque você vai precisar de capacitação nas mais diversas áreas. E é uma área que remunera muito bem, né? Remunera bem, até porque tem uma escassez de profissional. Né? Então, principalmente o gestor de projeto, por exemplo, gerir um projeto de descomissionamento. São N interfaces que você tem que gerir. E uma das coisas que eu aprendi também é o seguinte, que os salários, inclusive por até obrigação, por normas internacionais, né, o salário que se paga lá tem que ser o salário que se paga aqui. Ou seja, mesmo aquele técnico lá, o soldador, o cara que... Ou seja, toda essa mão de obra aqui... Você recebe como se fosse em dólar, né? Como se fosse em dólar. Ou seja, uma boa carreira, né? Essa daí essa parte dos salários eu já não sei, também não tenho essa informação. Mas... É porque como você tem os países europeus, eles têm uma legislação específica que para não caracterizar trabalho escravo, eles não podem pagar um salário inferior para profissionais de outros países que não seja similar àquele que eles pagam lá. Se você está falando trabalhar fora do Brasil. Claro, não fora. Trabalhar por mesmo exemplo, aqui no Brasil. Você é obrigado aqui a pagar no Brasil, mas como você vai estar... essas plataformas e navios, eles pertencem a empresas estrangeiras, né? Porque não existe infraestrutura no mundo. O mundo é carente de infraestrutura.
Então, se uma plataforma dessa vem e é uma plataforma de um país europeu, né, de uma bandeira europeia, ele vai ter que pagar aqui o mesmo salário que ele pagaria para o profissional lá na Europa. Então, acaba que o engenheiro aqui, estavam falando lá hoje no Congresso, que o engenheiro aqui ganhando 44 mil reais por mês por causa disso. Então, é um salário diferenciado para quem quer atuar nessa área. Agora, eu também, uma coisa que me assustou ali é que não é um assunto trivial. É um assunto complexo, bastante cheio de detalhes e meandros, perigos. Como o senhor falou, requer um projeto detalhado, tanto para içamento, quanto para as etapas de retirada dos equipamentos. O negócio é complexo. Eu fiquei assustado com... Mas, por outro lado, assim, a imagem que realmente me vem sobre descomissionamento foi aquela frase que eu falei logo no início, né? Que ela não é o fim de um ciclo, Sim. é o início De um da novo transição, ciclo, o início da transição energética, da sustentabilidade. Ou seja, pensar em comissionamento é pensar no futuro, em transição e pensar no futuro. Isso mesmo. Professor, muito bom. Muito obrigado de novo por ter aceitado o nosso convite aqui. Essa conversa foi bastante esclarecedora. Espero que o nosso E outra coisa, telespectador mas tenha... Nós vamos contar com o senhor ainda outras vezes, inclusive já ficou de pé aquele convite, não é isso? Querendo o senhor de volta aqui outras vezes, até nos apoiando aí, inclusive apoiando a UFES também. Então vamos no concurso, né? A UFES também tem, inclusive foi uma das coisas que a gente viu lá, o curso naval, que também vai começar a trabalhar bem essa parte de descomissionamento. Então queremos contar com o senhor muito aí a partir de agora. Vamos estreitar aí o relacionamento, né? É isso aí. Conta com a gente. Eu sempre falo o seguinte, conhecimento só vale se ele for passado para frente. Ficar com uma pessoa só não vale a pena. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso ao conhecimento, né, puderem beber dessa fonte, né, vai ser melhor para todos nós aqui no nosso país. Então, as universidades locais precisam se apropriar disso, precisam se capacitar também, né? E aí e na ciência, na academia, a gente compartilha conhecimento um com o outro, ajuda um o outro, na medida do possível, dentro dos acordos que a gente tem, né? Mas aqui com a UFES a gente tem vários colegas aqui, estamos à disposição para ajudar no que for preciso. Várias pessoas lá reconhecem o senhor lá como o doutor no assunto e quem ensinou a grande maioria lá das pessoas, viu? Parabéns aí. Desta parte a gente tenta dar a nossa contribuição. É isso aí. Nós só vamos quando a gente partir daqui, nós vamos ser lembrados pelas coisas boas que a gente fez e pelas coisas ruins. Então eu procuro ser lembrado pelas coisas boas. Manter o saldo positivo. Exatamente. É isso aí. Bom, pessoal, para vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado. Curtam esse vídeo, compartilhem e... Não percam o próximo episódio do Energize-se, né? Compartilhe aí com seus amigos, curta aí se você gostou. Essa conversa aqui, ela continua. Nós vamos trazer aqui mais pessoas para poder abordar esse mesmo tema sobre outros enfoques. Espere os próximos episódios.